Doutor Tiago, um prazer recebê-lo. Obrigada por estar aqui. Aliás, a caráter, né? Está chiquérrimo. Doutor, obrigada por ter vindo para a gente falar de um assunto tão sério. Parece que só quando chega outubro a gente se liga e vai tratar desse assunto, quando na verdade é um assunto que tem que ser falado o ano todo, a vida inteira. E falar sobre isso também para as nossas crianças, porque é algo que dá para ser prevenido. Dá para prevenir câncer de mama? Sim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né? Até para falar de uma coisa que, como você disse, a cada ano que passa a gente percebe que o câncer de mama está mais presente na vida de um número cada vez maior de mulheres, né? Então, é algo bastante... Eu digo que o câncer de mama é algo que tem sim uma prevenção, e é uma prevenção que depende às vezes mais da paciente do que especificamente de alguma outra conduta, né? Quando nós falamos especificamente no Outubro Rosa e também da prevenção do câncer de mama, o que é importante a gente dizer é que, assim, exames são bastante importantes, né? Mas eles não previnem câncer, né? O que a gente diz no câncer de mama especificamente é que a mamografia ela é um método de detecção precoce, né? E o que previne, na grande maioria das vezes, é o hábito de vida dessa paciente, a questão dela, de certa maneira, tratar de maneira precoce os fatores de risco que estão presentes. Então, é algo que é extremamente factível para a mulher fazer no seu cuidado diário, no seu dia a dia, a prevenção do câncer de mama. Vamos lá, você mulher acima dos 40 anos já fez a sua mamografia este ano? Sim ou não, eu quero saber. Mamografia tem que ser feita a partir dos 40 anos, anualmente, todo ano eu faço. Ah, mas dói. Ah, gente, é um incômodo, não dói. Não dói, eu faço. E eu sou uma pessoa sensível. Então, assim, é importante. A gente viu uma imagem aí sobre a questão do ato, do auto, né? Toque, autoexame. Eu sei que há muito tempo se falava de autoexame, depois houve um tempo, muitos anos, em que a Sociedade Médica descartou o autoexame, falou não adianta fazer mais autoexame. Em que pé que nós estamos agora, doutor? O autoexame, na verdade, hoje a gente orienta como uma situação da paciente entender melhor a mama dela, né? Nós trocamos esse termo por algo que no meio científico a gente chama de vigilância das mamas. A mama para a mulher ela tem que ser algo familiar, ela tem que ter familiaridade com essa mama, né? Então no sentido dela saber qual é o normal e às vezes ela se tocando, né? O que a gente orienta é geralmente ali para as mulheres que menstruam 9 dias depois do primeiro dia do fluxo menstrual, né? Ou para aquelas mulheres que não menstruam mais, um dia fixo no mês. Elas palparem as mamas, chegarem na frente, uma vez por mês, não precisa mais do que isso, elas vão palpar as mamas e vão perceber se estava da mesma maneira como sempre foi, né? Realmente o autoexame, aquela situação de orientar como método de rastreamento, né? Uma tentativa de uma detecção precoce, o tempo em que ele foi instituído, ele não mostrou ser capaz disso. Então, hoje, o que a gente tem de maneira mais adequada no para a gente avaliar a população de maneira geral, o que a gente chama de rastreamento, é a mamografia, como você falou, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, a partir dos 40 anos, de maneira anual, se mantendo até os 74 anos ou até quando essa paciente tiver uma expectativa de vida menor do que 7 anos. O Sistema Público de Saúde oferece a mamografia? O Sistema Público de Saúde, para nós, existe uma divergência em relação a essas orientações, né? Então, o sistema público orienta que as mulheres, hoje, iniciem o rastreamento a partir dos 50 anos de maneira bianual, né? Então, fazendo os exames a cada 2 anos. É muito importante tocar nesse assunto, porque essa divergência, ela se dá porque hoje, de cada 3 pacientes que a gente faz diagnóstico de câncer de mama, uma está abaixo dos 50 anos. Então, isso quer dizer que, dessa maneira, fazer o rastreamento a partir dos 50 anos, nós podemos deixar de fazer diagnósticos mais precoces. Mas quem puder fazer... O que eu sempre sugiro é a orientação a partir dos 40 anos, com certeza. Vamos
Vamos começar a falar então sobre uma questão muito importante, predisposição genética. A minha mãe teve, alguém na minha família teve, uma tia distante. Será que existe isso? Esse fator genético, ele é um fator que pode vir ser um causador? Devo me preocupar se eu tenho na família alguém com câncer de mama? A análise do risco, né, de maneira geral, a gente tem que avaliar a paciente como um todo. E uma das coisas que a gente mais avalia e leva em consideração, sim, é a história familiar. O importante é a gente dizer que de cada 10 pacientes que nós fazemos diagnósticos de câncer de mama, quando qualquer mastologista no mundo ou qualquer médico que chega e pergunta qual é a sua história na família de câncer de mama, 8 a 9 pacientes vão dizer que não tem nenhum parente com câncer de mama. Uau. Então, aquela expectativa de que, eu não tenho pessoas na minha família que não tenho ninguém com câncer de mama na minha família, eu não vou ter, essa é uma falsa expectativa, né? A gente tem que saber que a maior parte das pacientes que fazem diagnóstico não tem história nenhuma familiar, né? E quando a gente olha de maneira inversa, existe sim uma parcela da população que nós vemos às vezes diagnósticos de câncer de maneira muito frequente dentro daquela família e que merecem sim uma atenção talvez especial. Inclusive, em algumas situações a gente tem que mudar a maneira como nós vamos rastrear, seguir essas pacientes para diagnóstico adequado. 43 999520380, esse é o nosso WhatsApp. Manda mensagem pra gente, tem alguma pergunta para fazer pro doutor? Manda pra cá, você mulher, tem se cuidado? Eu quero saber. Já tem mensagem de telespectador? Coloca aí na tela, vamos ler? 43 999520380, olha lá. Sou de Londrina, tenho medo de esperar tanto tempo e depois ficar pior. Tenho 43 anos, opa, não viu no começo. Boa tarde, tudo bem? Sou a Solange, quero saber por que eu sinto fisgada no seio. Eu faço exames a cada 6 meses, mas quando levo ao médico eles dizem que não é para se preocupar e não passa remédio, diz que não tem necessidade, ainda diz que a água que deu, o que eu faço? Fisgada no seio, doutor? A dor mamária, ela é talvez a queixa mais frequente no consultório, né? Tanto às vezes no consultório do ginecologista quanto do mastologista, é bastante comum, né? Eu não costumo dizer que câncer não dói, né? Aquela frase bem típica, né, que a gente ouve. Nós vamos fazer diagnóstico de câncer de mama por dor especificamente. Tá. Em mais ou menos 0,8 a 2% dos casos é isso que vamos dizer. Pequeno, então. Isso. Então, dizer para uma paciente que sentir dor é normal, eu acho que não é adequado, né? Então, sentir dor não é normal, não. Então eu digo assim, não é normal, mas é algo muito frequente. E na maioria das vezes a dor mamária ela não está relacionada ao diagnóstico de câncer. Sim. Então a gente fica um pouco mais tranquila, mas se tem dor tem que ser investigado. Sim, porque, gente, a questão hormonal da mulher todo mês. Então a gente tem inchaço das mamas, às vezes pode ficar mais dolorida. Então, dependendo da época da sua menstruação, tem gente que fica na TPM, tem tantos sintomas e tem a questão até muscular, porque aqui a gente tem músculos também que passam no peitoral. Às vezes ela fez um exercício, uma movimentação, pegou um peso, tá com uma dor, tô com dor no seio. Não significa, não está apontando que seja um câncer, tá? É uma porcentagem muito minúscula dessa dor ser associada a um câncer de mama. Mas é importante investigar, com certeza você tem que procurar. Se você tiver dúvidas, vai mandando pra gente 43 999520380. Daqui a pouquinho a gente vai falar como evitar o câncer de mama. Será que tem como evitar? Existe. A gente vai falar pra você 4 questões super importantes de como evitar o câncer de mama. Olha lá. Boa tarde, Sara. Eu tenho 52 anos e eu faço exames anualmente, desde os 32, quando eu descobri um cisto na mama esquerda. Faço todos os anos como medida de prevenção. Doutor, cisto, nódulo, senti um carocinho, na verdade, não quer dizer que seja também o câncer de mama. Não, a maioria das vezes não é. Nós temos que lembrar que a maioria das alterações que nós percebemos na mama é muito mais comum a gente ter alterações benignas do que especificamente o diagnóstico de câncer. Porém, é sempre motivo de avaliação, né? Okay. A avaliação ela não precisa obrigatoriamente sempre contar com um exame de imagem, mas sempre com a avaliação do especialista, né? É isso que vai nortear se a gente tem uma maior ou menor suspeita em relação àquela alteração.
né? Saber que é necessário investigar é o que justamente permite, quando nós temos o diagnóstico do câncer, a gente detectar talvez de maneira mais precoce, o que muda completamente a história da evolução aí da doença e melhora as chances de cura das pacientes. Porque as mulheres podem ter, por exemplo, num período do mês, surgirem alguns caroços, ela fala assim, meu Deus, apalpei e senti alguma coisa estranha. Será que é câncer? Muitas vezes não é só por causa de uma questão hormonal. É muito comum. É muito comum, né? Sim, na verdade, existe uma alteração que a gente chama de alteração fibrocística mamária, onde a gente vai ter exatamente isso que você falou. Dor, nódulo, cisto mamário. E quando nós temos justamente essas alterações e passando por uma avaliação, a gente percebe que existem critérios para a gente afastar o diagnóstico de malignidade, né, o diagnóstico de câncer, a gente geralmente tem uma orientação no sentido de trazer mais tranquilidade para a paciente se sente mais segura, né, uma vez quando ela é bem avaliada. Sabe o que é o mais curioso e no caso mais sério? Porque muitas vezes esse câncer de mama ele é silencioso. Então você já não se apalpa, você já não conhece direito o seu corpo, então você também não sente dor e quando você vai ver, já está lá. Mas existem alguns itens que são extremamente importantes para a prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando de você fazer exame todos os anos, não. Tá? A gente está falando de outras coisas. Que outras coisas são essas, doutor? Então, a situação da prevenção, ela geralmente se concentra em a gente trabalhar com os fatores de risco que cada paciente tem. Tá. Né? Então, tratarmos às vezes se essa paciente ela está acima do peso, né? Se ela é sedentária, ela não pratica atividade física de maneira regular, né? Existem fatores que a gente diz que são preveníveis e outros não, né? Então, aqueles mais relacionados aos hábitos de vida, a utilização de hormônios, às vezes, na pós-menopausa é algo que a gente sabe bastante polêmico, mas a maioria dos estudos demonstra, sim, um aumento de risco para câncer, sim. Além disso, o uso do álcool de maneira excessiva, como eu falei anteriormente, o sedentarismo, o aumento do peso, principalmente na pós-menopausa, são algumas situações que precisam ser tratadas e que, de maneira indireta, acabam reduzindo, sim, a chance da paciente ter um diagnóstico de câncer de mama futuramente. A gente tem umas telinhas aqui, vem comigo ali na tela, vamos ali no plasma comigo. O que você não pode mudar? O que não tem jeito? Tá ali, vem cá, doutor, comigo, vem aqui, ó. Fica aqui, por gentileza. Bom, questão da idade. Sim. Quanto mais idade, mais chances, mais riscos de ter um câncer de mama? Isso. O pico, na verdade, de incidência do câncer de mama é aos 55 anos. Né? Sim. Geralmente entre os 55, próximo dos 55 anos é a idade onde a paciente vai acabar tendo uma maior chance desse diagnóstico. Comparado com outros países, o Brasil é um país que tem uma incidência maior de câncer de mama nas mulheres ou não? Não, na verdade a gente percebe sim um aumento frequente, mas não dá para a gente dizer que o Brasil é o país onde a gente mais vai ter esse diagnóstico. Não, de maneira geral não. Questão da menstruação, como você falou, questão da menopausa também, de como você vai tratar, você vai fazer reposição hormonal, não vai fazer, você está disposta a sofrer todos os sintomas da menopausa, não vai fazer reposição, e daí? Tudo tem prós e contras. Exatamente. É delicado, né, doutor? Acho que cada caso tem que ser avaliado. Sim, porque quando a gente fala sobre o risco, o uso do hormônio ele é muito polêmico. Né? Então, assim, se nós formos avaliar de maneira isolada, por exemplo, o fato da paciente estar acima do peso é um risco talvez em algumas situações maior do que o uso da terapia de reposição hormonal, a depender de como é feita essa terapia de reposição hormonal. Né? Então, o que eu digo é assim, existem fatores que vão aumentar sim o risco. Né? A reposição hormonal, de maneira geral, né, classicamente, como já foi instituída, ela sim aumenta risco, mas ela não é um fator isolado. Tratar a menopausa, às vezes, também é importante. Então, não vai existir uma situação onde existam só fatores de proteção e só fatores de risco. O que a gente tenta sempre é fazer com que a paciente tenha uma situação mais favorável no sentido de ter
mais fatores de proteção. É o que a gente espera. O que a gente não consegue mudar. Volta um pouquinho lá naquele outro para mim. Volta para mim no anterior. Porque a gente estava falando da história familiar, gente. Se você tem uma predisposição genética, a questão do engravidar ou não engravidar também pode interferir. Não amamentar. Ah, mas eu não consegui amamentar. E daí? Entendeu? É complicado, são delicados. Pode passar pro próximo slide para a gente ver. A questão que o doutor acabou de falar sobre obesidade, sobrepeso, sedentarismo. A gente fala aqui, doutor, sempre. Ah, qual que é a melhor forma de prevenir qualquer doença? Atividade física, alimentação regular. O que mais, doutor? Não, evitar o uso excessivo de álcool. A gente tem também a questão do hormônio, que a gente bate muito nessa tecla. São fatores que a gente tem que tentar, de certa maneira, evitar. Agora, existem estudos já que mostram que fazer atividade física, combater o sedentarismo, não é só uma situação de redução de risco para câncer de mama. Para tudo. Né? Exatamente. Então, ela melhora risco cardiovascular, ela melhora outras situações, diminui riscos. É pacote completo. Exatamente. Então, a atividade física, de maneira geral, ela traz algo que nós, que estamos muito acostumados a lidar com câncer, é o que a gente sempre procura para o paciente que passou pelo tratamento, dar qualidade de vida. E um dos pilares de onde a gente consegue, tanto no sentido da prevenção, né, como também no segmento daquelas pacientes que já tiveram câncer de mama, instituir atividade física traz sim uma maior qualidade de vida para o paciente em todos os contextos. A gente bate tanto nessa tecla, gente, qualidade de vida, uma alimentação saudável, cuidado com a sua saúde, bebida alcoólica, questão do cigarro, drogas e por aí vai, tá? Então é muito importante, porque daí depende de você. Isso sim é uma forma de você prevenir não só o câncer de mama. Doutor, vamos voltar aqui comigo, mas eu tenho uma pergunta que me fizeram e eu preciso fazer essa pergunta, porque essa pergunta também é minha. Pessoas que têm histórico de câncer na família, mas não câncer de mama, pode também ter uma predisposição para, de repente, ser um câncer de mama ou não? Se é um tipo de câncer, não tem nada a ver com outro câncer. Existem algumas pacientes ou alguns tipos de tumor que podem ter uma correlação. Por que a gente diz isso? Porque, como eu falei, 90% dos diagnósticos que a gente faz são de pacientes que não têm história familiar nenhuma. Agora, os outros 10% que a gente tem são pacientes que a gente diz o seguinte: estas pacientes em que a gente vê uma frequência maior para câncer, e não só especificamente de mama, mas de maneira geral, né, a gente avalia, às vezes, por exemplo, uma história de carcinoma de ovário na família. É algo, sim, que se eu for avaliar a parente dessa paciente que teve o carcinoma de ovário, né, eu tenho que levar isso em consideração e talvez questionar se ela não tem alguma predisposição a ter câncer, não só de ovário, mas em outros locais também. Então, existem síndromes genéticas em que a gente vai ter um aumento do risco não só para câncer de mama, mas para em outros lugares também. Fica aí o alerta. Cuide-se, mulher. Outra coisa, a gente fala Outubro Rosa, a maior incidência com certeza nas mulheres, mas os homens também podem ser afetados pelo câncer de mama, caso você não saiba, né, doutor? Sim, é algo que a gente diz. A gente não fala muito, né? Exatamente. Parece que não existe câncer de mama em homem, só em mulher. Ele tem uma proporção de mais ou menos 1 para 100, que a gente chama. Tá. Né? Um diagnóstico de câncer de homem para cada 100 diagnósticos. A proporção é bem menor. Isso. Mas também existe uma correlação de câncer de mama em homem e uma predisposição genética também. Então, é algo que, junto, por exemplo, com o carcinoma de ovário, são às vezes, o que a gente diz são informações que, quando a paciente está lá junto com o seu médico e tudo isso é avaliado, quando a paciente é avaliada como um todo, pode sim ser um momento dessa paciente passar por uma situação de um rastreamento, né, um segmento um pouco diferenciado por conta, às vezes, dessa condição. Doutor, obrigada por ter vindo. As portas estão abertas. Por favor, volte mais vezes. Acho que é muito importante a gente falar sobre essa prevenção. Ainda mais lembrar que esse ano, além do câncer de mama, a campanha Outubro Rosa, ela engloba também o câncer de colo de útero, né? Sim, também. Olha só. Em consideração. Também algo bastante prevenível, né? A gente tem aí vacina para câncer de